Vamos falar nesse vídeo sobre dois tipos de audiência que existem dentro do processo trabalhista. Nós vamos chamar a número 1 de audiência de conciliação. Pode ser conhecida como audiência inicial, audiência para acordo e qualquer nome similar. Nós vamos dar aqui o nome de audiência de conciliação. E a segunda audiência é a audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, nós vamos ter produção de provas e testemunhas. Então, ela também é conhecida, audiência de instrução, como audiência para oitiva de testemunhas, instrução e julgamento, prosseguimento, seja o que for. Nomes diferentes nós vamos chamar de instrução, tá? Vou te explicar os detalhes de cada uma delas e as diferenças ao longo desse vídeo. Então vamos lá? Vamos começar pela audiência de conciliação. O que você precisa saber sobre ela, que é muito importante. O objetivo principal da audiência de conciliação é realizar um acordo, tá? O que é um acordo dentro do processo trabalhista? É quando um trabalhador que entrou pedindo, por exemplo, 100 mil reais, a empresa acha que não deveria pagar nada, mas ela propõe pagar 50 mil e o trabalhador aceita aqueles 50, ou seja, tanto uma parte quanto a outra chegaram num consenso sobre um valor a ser pago. Esse valor geralmente ele é menor do que aquele que está pedindo e maior do que aquele que está se defendendo quer pagar. É um meio termo, é um pouco para cima, um pouco para baixo, depende do caso, das provas, de N fatores. O ponto é, um acordo é aquilo que põe fim ao processo, porque de fato a empresa que aceitou fazer o acordo vai se comprometer em pagar aquele valor que está escrito no acordo, o trabalhador vai receber e vai encerrar aquele processo sem discutir mais nada, sem entrar mais com o processo contra a empresa sobre aquilo que já foi colocado dentro daquele processo, daquele acordo, tá? Esse é o objetivo principal. Você sabia que, estatisticamente, 50%, 60% dos processos trabalhistas são encerrados com acordo? Então é um índice bem alto, é quase dizer que mais da metade dos processos trabalhistas terminam com um acordo. Então o acordo ele é muito estimulado na Justiça do Trabalho, tá? Por isso, a audiência de conciliação ela acontece geralmente antes da audiência de instrução, mas também pode acontecer depois. É isso mesmo, depois que o juiz já deu a decisão, já deu a sentença, disse quem ganhou, ainda assim pode acontecer uma audiência de conciliação para a empresa pagar. É claro que a negociação é diferente. Quando o juiz ainda não disse quem tem razão, a negociação é uma. Quando ele já disse quem tem razão, a negociação é outra. Aliás, até mesmo no final, quando já está na hora de cobrar os valores e a empresa pagar, pode também ser feito um acordo. Aí, geralmente, nesse caso, o acordo é pelo valor total, o que muda são as condições de pagamento. Porque, de regra, a empresa tem que pagar à vista. Então, se o trabalhador aceitar em 2 vezes, 3 vezes, porque para ele é mais vantagem, é mais rápido. Eduardo, como que receber em 2 vezes é mais vantagem do que receber à vista? Essa é uma boa pergunta. É que o à vista dentro do processo trabalhista, entre o fluxo do dinheiro entrar e o banco liberar, leva 30, 60, às vezes 90 dias. Agora, se a empresa fizer o pagamento direto, 30 dias, 60, é mais rápido do que os 90 ou 100. Enfim, tá? Então, explicação aqui com relação a datas. Essa é a audiência de conciliação. Você que participa dessa audiência de conciliação, o que precisa saber? De regra, você não precisa falar nada. O seu advogado fala tudo por você. Por que eu quero dizer de regra? Porque, como bom profissional advogado no mundo do direito, tudo tem exceção. Então, vamos lá. A cada 100 audiências, imagina que em 1, 2 ou 3, o trabalhador ou a empresa falam. Porque o juiz pede para falar. O que você acha desse acordo? Tá bom para você? Você fica satisfeito? Você sabe que não pode mais entrar com processo contra a empresa se aceitar esse acordo? Então, uma conversa breve e simples. Nada muito além disso, tá bom? Essa é a audiência de conciliação, ou de acordo, ou inicial, seja o que for. Ficou claro? Assunto 1 encerrado. Vamos para o assunto 2 agora. Audiência de instrução, ou de testemunhas, ou de prosseguimento, ou de coleta de provas, seja o que for. Essa segunda audiência, né, esse tipo de audiência, que é a audiência de instrução, ela é mais extensa e mais complexa. Dentro dela, também existe a pergunta no início e no fim. Querem fazer acordo? Existe também essa pergunta. Mas, além dessas duas perguntas sobre acordo, o que existe? Depoimentos pessoais. Então, tanto o autor do processo, o trabalhador, pode ser ouvido perante o juiz,
a perguntas que forem feitas pelo advogado da empresa, como o representante da empresa pode ser ouvido perante o juiz com perguntas do advogado do trabalhador. Esses são os depoimentos pessoais. Os depoimentos pessoais, eles não servem para provar um fato, dizendo que a pessoa que está se defendendo está provando a seu favor. Então, o depoimento pessoal, ele só faz prova, só gera prova no processo se for contra. O único objetivo de um depoimento pessoal é extrair uma coisa chamada confissão. Então imagina que o trabalhador disse, eu fazia 2 horas extras por dia todos os dias, colocou isso no seu processo, né? Chega na hora da audiência, o juiz fala, você fazia hora extra? Ele fala, não, na verdade eu não fazia. Percebe que ele está falando na audiência algo contra ele, que ele tinha dito lá que dava um direito, aqui ele está dizendo contra. Ele acabou de confessar. Ele vai perder as horas extras nesse processo, e não tem testemunha nenhuma que possa ser ouvida sobre esse tema e nada vai salvar ele, porque a confissão é a principal prova. Então o depoimento pessoal serve para isso, para tentar extrair confissão das partes, tá? Por isso que eu sempre digo que é importante falar a verdade dentro do processo trabalhista. Passada essa fase dos depoimentos pessoais na audiência, são ouvidas as testemunhas. As testemunhas, daí nós temos vídeos aqui específicos só sobre testemunhas, quem é que pode ser testemunha, quem é que não pode, o que a testemunha fala, etc e tal. Então são ouvidas as testemunhas, tanto do autor quanto do réu. Os dois lados têm as suas testemunhas. Pode ser que algum dos lados não traga testemunha? Pode ser também. Então vão ser ouvidas as testemunhas que estão presentes ali dentro daquele ato. Por exceção, se alguma testemunha perdeu a conexão virtualmente ou não pôde comparecer, pode ser marcada uma outra audiência só para continuar e ouvir aquela testemunha. Isso pode acontecer também. E aí sim, depois de ouvidas as 2 testemunhas, tá? O juiz pergunta para os advogados se eles têm razões finais. O que são as razões finais? Não se preocupe, porque não é você que precisa falar, somos nós, os advogados, que tem que falar. As razões finais é como se fosse um fechamento antes da sentença. O advogado tem a oportunidade de destacar para o juiz quais são os pontos importantes que ficaram comprovados, tanto na audiência quanto em documentos ou outras provas dentro do processo, para deixar o juiz orientado em qual é a direção que ele deve dar ao julgamento. É claro que o advogado do trabalhador vai contar os pontos, as provas e vai defender o seu cliente, que é o trabalhador. Da mesma forma, o advogado da empresa vai puxar, né, as provas, os fatos, etc., para o lado da empresa para defender a empresa. No fim, acaba essa audiência de instrução com a pergunta se tem chance de acordo de novo, tá? E aí sim, a audiência de instrução, que eu estou encerrando já a explicação sobre ela acontece uma vez no processo trabalhista. Ela pode às vezes ser quebrada, fracionada em 2, 3 datas diferentes, porque uma testemunha não veio, não compareceu? Pode. Mas ela é uma audiência única. Não acontece mais, isso é muito importante, tá? Depois dessa audiência de instrução feita e encerrada, não acontece mais, dentro do processo trabalhista, de ter uma nova audiência desse tipo. Por quê? Feitas essas provas que acontecem em uma oportunidade só, o juiz vai para a sentença. Aí eu não vou falar sobre sentença ou sobre depois de sentença, que também nós temos vídeos aqui no canal, você pode procurar e encontrar esse vídeo específico sobre isso, tá? Mas o ponto é, a audiência de conciliação, explicamos já no início do vídeo, a audiência de instrução, e acabamos de explicar agora. Então eu espero que tenha ficado claro a diferença entre esses 2 tipos de audiência, né? Para que você saiba quando você é chamado para uma audiência, para qual audiência você está indo e o que acontece dentro de cada uma dessas audiências, tá bom? Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você, tenha tirado as suas dúvidas, mas se ainda ficou com dúvidas, não hesite, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e procurar responder, seja por comentário, seja através de outros vídeos, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui. E a gente se vê aqui mesmo nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.